Boa noite a todos e a cada um dos nossos ouvintes. Espero que nos esteja a sintonizar nas melhores condições, que chegue este som até si e os que verão a imagem, que a imagem também chegue bem até cada um e que esteja tranquilo e com atenção para mais um Ser Igreja, como sabe, um programa da Diocese de Braga, aberto também para Viana do Castelo. Como habitualmente, na primeira parte nós temos um convidado. O convidado de hoje é um ilustre conhecido, Dr. Carlos Alberto Pereira, que tem grandes responsabilidades a vários níveis, mas a responsabilidade maior, aquilo que o deve ocupar e preocupar mais, são os escuteiros. Boa noite, Dr. Carlos Alberto. Carlos Aguiar, obrigado. Não tenho que me agradecer, este programa é da Diocese. Eu sou um mero instrumento voluntário ao serviço da nossa igreja, da nossa comunidade arquidiocesana. Portanto, é com muito gosto que o temos aqui para falar um pouco dos escuteiros, o maior movimento de jovens do país. É verdade? Exatamente, o escutismo é de facto o maior movimento de jovens do país e do mundo, se me permitir, porque de facto em Portugal neste momento somos em 31 de dezembro de 2011 éramos 71 mil e qualquer coisa. Hoje devemos ser, ainda não fechámos o recenseamento que fazemos todos os anos, devemos aproximar muito dos 73 mil. E para além de ser o maior movimento de juventude, porque a gente podia meter muita gente dentro de um Estado e era um grande movimento, é sobretudo o maior movimento de educação não formal que há e, no nosso caso concreto, o movimento de educação não formal visando a construção da cidadania à luz do Evangelho. É o chefe nacional do Corpo Nacional de Escutas, isto é, o escutismo católico português. Ele nasce há 90 anos. Como? Onde? Porquê? Pois ele nasce porque o Sr. Dom Manuel Vieira de Matos, primeiro, eu acho que ele era um grande reformador e, portanto, tinha na mente todas essas reformas, mas diz-se que um dia foi a Roma e viu uma manifestação muito grande de escuteiros no Congresso Eucarístico e achou que o serviço que eles prestavam era um serviço útil e superou para o lado, para o Dr. Avelino Gonçalves e disse-lhe, temos que criar uma coisa destas lá. Bom, e meteu mãos à obra e decidiu criar aqui o movimento. O grande arcebispo de Braga, numa altura extremamente complicada. Portanto, no início do século XX, um arcebispo com martírio. Como é que eu ia dizer? Com uma personalidade muito forte, antes vergar que torcer, e que teve um papel predominante na criação do movimento. Eu penso que se não fosse a tenacidade dele, o saber e o querer, as coisas não teriam avançado. Até porque naquela altura estávamos numa fase muito delicada, a sair da Primeira República, aquelas coisas todas, aquela turbulência toda, uma ascensão muito grande da maçonaria, não é? E portanto ali muitas dificuldades para que a Igreja, enfim, tínhamos acabado de sofrer a lei da separação e portanto, e de facto houve ali uma necessidade de lutar mesmo. Aliás, uma coisa que pouca gente sabe, nós chegámos a estar durante um ano e pouco como clandestinos. E numa manifestação escutista que ia haver em Braga, a polícia ameaçou que prendia os escuteiros, não é? E o Dom Manuel disse, então tragam-me uma farda porque eu também quero ser preso. É um arcebispo que fica memorável na história do escutismo. Exatamente. Em Portugal, porque depois daqui ele vai para o resto do país. O escutismo daqui cresceu logo para a Guarda, é curioso, porque o Manuel Vieira tinha vindo da Guarda, não é? E cresceu logo lá, cresceu muito no interior e foi-se desenvolvendo pelo país todo. Hoje temos escutismo em todas as dioceses do país, e quando digo país digo continente e ilhas, não é? Que é, temos um agrupamento ainda em Macau, porque já lá existia, e temos um agrupamento na Suíça, um agrupamento junto de uma comunidade. Fazer 90 anos, qual é o significado para o CNE? Cada um de nós tem um pouco uma interpretação pessoal. Há uns que olham para trás e dizem, bom, 90 anos, fizemos coisas magníficas, foi excelente. Outros, e ficam-se por aí.
Outros dizem, bem, felizmente que hoje temos uma dinâmica e, portanto, hoje não devemos nada aos 90 anos. A minha principal preocupação não é essa. A minha principal preocupação é que sejamos dignos do passado, e para ser dignos do passado temos que construir um futuro que espelhe aquilo que foi no passado. E, portanto, a minha preocupação hoje está muito mais virada para o futuro, porque o passado está passado. Passou, e o presente não podemos retroagir. Acaba agora, não é? E, portanto, não adianta a gente ficar a olhar gloriosamente para o passado. Interessa é olhar para ali, aprender com os erros que cometemos e dizer não voltaremos a cometer, e depois temos que ter... Todos nós temos sempre saudades daquilo que fizemos na infância, o que é justo, não é? E todos nós dizemos, no meu tempo é que era bom. Isso é mau sinal, sabe? Muito mau, é muito mau, porque quer dizer que estamos agarrados lá, né? Estamos a viver um tempo que já passou. A viver do passado e no passado. E, portanto, a nossa preocupação é atualizar, seguir aqueles conselhos dos últimos 4 papas, não é? Saber ler os sinais dos tempos e adaptar as nossas vidas a esses sinais. Que é fundamental. E eu acho interessante que tenha focado esse aspecto de ir beber ao passado, não para viver nesse passado, o que é impossível, mas neste presente construir o futuro. Isto é um movimento que projeta o futuro. E daí a pergunta que eu gostava de colocar a seguir é: como responsável máximo do Corpo Nacional de Escutas em Portugal, como é que vê o nosso país no campo do escutismo, logicamente, no hoje, desafios, dificuldades, anseios? Eu vejo com uma perspectiva de futuro risonha, e era capaz de dizer infelizmente. Porquê? Porque quando nos questionamos porque é que o movimento surgiu para dar respostas. O fundador, Baden-Powell, para dar uma resposta à ociosidade e à pobreza que havia, a pobreza não só material, mas imaterial também, que havia naqueles jovens do pós-industrialização. Dom Manuel Oliveira de Matos, para lutar pelos valores que a Igreja defendia, e viu aqui uma outra saída. E, portanto, nos dias de hoje isto ainda se justifica mais, porque nós olhamos para a sociedade e a sociedade está muito materializada, está muito relativizada, não é? Nós relativizamos tudo, é nosso, não tem importância, é dos outros, é terrível, não é? E, portanto, aqui, esta perspectiva é uma perspectiva que nós... Que vejo que infelizmente continuará a ser preciso. Depois vejo uma mudança de paradigma muito grande. A sociedade portuguesa, como a europeia, mas se entremos na portuguesa, mudou imenso. Nós estávamos habituados a mandar gente para fora, a viver esse drama, e hoje temos um drama interno, é que continuamos a mandar a gente para fora e a receber gente de fora. E esta gente... se me permitir a minha experiência pessoal, eu estive com os meus pais em França durante 3 anos, de certa forma fui imigrante em França também, e senti o que era o drama na década de 60 daqueles portugueses que lá viviam. E vejo que as gerações hoje são tão franceses como os franceses, no caso onde eu estava. Muito grande. E eu olho para esta gente que chega a que Portugal venha de onde vier e diz: esta gente hoje são imigrantes, mas amanhã vão ser portugueses como nós, portanto temos que os acarinhar já para que eles se sintam construtores também desta nação que somos. Futuro. E, portanto, o problema da integração cada vez mais é uma preocupação que temos, mas integração não só dessas pessoas, mas também daquelas faixas ditas marginais no bom sentido, infelizmente, mas no sentido de que têm deficiências. Nós acolhemos deficientes ou pessoas com deficiência até uma determinada altura, mas depois, quando chega uma fase, não sabemos o que lhes fazer. Ontem não, no sábado de manhã, em Guimarães, estive numa cerimónia muito interessante, porque lançamos a título experimental a plataforma Madre Teresa de Calcutá, em parceria com a CSIGI, e desenvolvimento de escutismo para aqueles jovens que só são jovens de idade mental e não de idade cronológica, que vamos acompanhar, vamos ver, para depois podermos generalizar também, para termos uma oferta educativa para esses jovens. Uma belíssima iniciativa. Diga-me uma coisa, muitos dos nossos ouvintes, acho que quase todos, se não todos, já conhecem os escuteiros, mas para algum que ande mais distraído ou que, enfim, não tenha ainda tomado conta desta realidade, o que é ser escuteiro neste hoje e aqui de Portugal?
Eu resumiria o ser escoteiro nos dias de hoje com uma frase de BP: o escoteiro tem que ser bom fazendo o bem, Baden-Powell, tem que ser bom fazendo o bem e não sendo bonzinho. É a ação, aquilo que fazemos, é o viver os valores e não o dizer os valores. Isso prende-se com a questão que vem imediatamente a seguir, isto é, de que forma é que as crianças e os jovens que vos procuram os escoteiros, se tornam diferentes na educação, isto é, com que formação é que, em princípio, eles deverão sair? Em princípio, eles vão, à medida que vão crescendo, vão vivendo situações de, em primeiro lugar, de entreajuda, de solidariedade, de autonomia, de responsabilidade e de vivência e testemunho da fé que professam. Portanto, isto tudo dá que, a pouco e pouco, sem se aperceber, nós não falamos dos valores da fé. Nós pomos-los a refletir e a viver. Pomos-los a enriquecer as atividades que provamos. Uma caminhada, como qualquer pessoa faz uma caminhada pelo Gerês, parámos em determinados momentos para refletir, por exemplo, com os mais novos, sobre a beleza, e depois perguntámos: e quem é que criou? E, portanto, levámos os mais pequeninos a descobrir, na beleza da natureza, a obra criadora de Deus, como nos ensina o Francisco de Assis, que é o patrono deles. E assim sucessivamente. E depois chegámos os pré-adolescentes descobrem a palavra, digamos, a terra prometida, palavra vivida, e depois os outros, com o Pedro, tornam-se construtores de sociedade. O pioneiro quer dizer exatamente isso, aquele que vai, que se insere na sociedade e que constrói com eles, e como construtor de sociedade ele tem que ser também um construtor de igreja. Depois os últimos com o serviço, baseado em São Paulo, mas com o serviço, a disponibilidade para servir. E quando alguém chega a fazer uma pequena boa ação que seja, de ajudar qualquer coisa, a limpar uma junta de freguesia, um cemitério, ajudar numa peregrinação, onde quer que seja, ele está a aprender ali valores, a pô-los, sobretudo, a pô-los e a pôr-se ao serviço dos outros. Eu acho que é interessante esta vertente, e uma vertente que enunciou, não dizendo o nome. Há aqui uma preocupação também ecológica, que tanto pode ser vivida em terra como no mar. Sim, o ambiente, nós poderíamos reivindicar se quiséssemos, mas não o fazemos. Digamos, sermos o primeiro movimento a ter, não a termos só uma preocupação ecológica, mas a preocupar-nos com a educação ambiental. Porque isso é que é fundamental, porque isso é que muda, não é? Isso é que vai mudar, isso é que vai mudar. Portanto, temos essa vertente em todas as áreas onde estamos. E para responder, até porque somos um povo de marinheiros, temos também uma variante do escotismo, que é aquilo que nós designamos de escotismo marítimo, que é exatamente igual ao outro, tem uns uniformes mais adaptados ao mar, portanto tem que ser assim, mas tem como principal preocupação as atividades aquáticas, as atividades na água, e são de facto gente que vive normalmente na orla costeira, embora também possa viver junto ao rios ou barragens, mas é sobretudo ali, e é uma outra forma e quando nos juntamos todos, não é, aprendemos uns com os outros. Neste último acampamento nacional, se me permitir, nós tivemos o acampamento já que lançou, foi a primeira atividade para as comemorações dos 90 anos do movimento, onde tivemos 17.184 acampados, e tínhamos permanentemente na água, na barragem, 3.000 jovens e crianças. Quem promoveu as atividades foram os escoteiros marítimos, que promoveram para os outros este sentido de pôr os seus talentos ao serviço dos outros. Claro, tínhamos os bombeiros, tínhamos os nadadores salvadores, por trás, mas a primeira linha era de facto destes jovens. A mim agrada-me que eu fiz a tropa na Marinha. 3 anos da minha vida foram passados na Marinha. Enfim, mas isto não tem nada a ver com os escoteiros. É uma curiosidade. Nas várias secções do escotismo, há diferenças entre estas crianças, não só ambiental, mas de percurso de vida. Nota-se. Tem que ser, não é? Porque felizmente já há muitos anos que se deixou de olhar para as crianças e para os jovens como um adulto em miniatura. E, portanto, a principal preocupação dos lobitos, isto é, dos miúdos dos 7 aos 10 anos, é aqui um fator de sociabilização e de aprender a respeitar o outro. Nós dizemos que o lobito é obediente. Portanto, ele vai interiorizando, e é curioso, porque depois
o próprio bando, que é assim que chamamos o bando, um grupo ou pequeno grupo, tem um líder, né? E o próprio líder, que é escolhido pelos seus pares, né? Aí, ainda com muita ajuda do adulto, é ele que lidera, é ele que leva os outros atrás de si. E, portanto, ele próprio torna-se a autoridade daquele grupo. E, portanto, esta autoridade natural, uma autoridade natural que ele vai escolhendo, é ele que os conduz, é ele que distribui as tarefas. Portanto, esta aprendizagem participativa, todos participam, depois cada um deles, um é o cozinheiro, o outro é o que trata dos primeiros socorros, cada um tem uma função para que se veja que todos têm que contribuir, cada um à sua medida, e esta responsabilidade vai crescendo à medida que vão. Eu acho que é uma pedagogia muito, muito natural, muito espontânea. Acho que enfim, mas não tenho que opinar sobre o Sim, mas pode sempre opinar, até porque é conhecedor da matéria aqui e noutras áreas da vida profissional. Acho que é importante, acho que é o grande movimento de jovens e com uma expressão numérica muito grande. Disse há bocadinho esse acampamento, o ACANAC de 2012, que reuniu mais de 17 mil escuteiros. Isto é fabuloso, mais ninguém consegue em Portugal reunir esta quantidade de jovens. Sim. Isto mostra também à sociedade não só o número, mas a qualidade que está dentro desse número, não é? Sim, e deixe-me dizer, para termos assim só dois ou três números, no primeiro dia consumimos 1 milhão de litros de água. Só num dia. Não diga muito alto. Os ecologistas são capazes de... Não, mas quer dizer, a ecologia está ao serviço do homem. Evidentemente, né? evidentemente. E os jovens não podiam morrer à sede, nem deixar de prioridade, cozinhar, sobretudo. Nem deixar. Mas tínhamos uma recolha de lixo e no primeiro dia, fruto, é verdade, das embalagens, tudo isso, produziram-se 46 toneladas de lixo que foram tratadas, cada jovem fazia o seu quê e depois, portanto, esta dimensão, nesses 9 dias que estiveram acampados, não é? Cada um deles pagou 80 euros. Não pagou, comeu. Pagou o que comeu? Quer dizer, agora, podemos dizer onde é que se faz uma coisa? Enfim, a gente tem que arranjar criatividade, sobretudo o nosso pensamento, e já estávamos num momento de crise, não é? O nosso pensamento foi: nenhuma criança ou jovem pode, por razões financeiras, deixar de participar no acampamento. E isso... Salvador, diga-me uma coisa, esta presença de 17 mil crianças e jovens tão bem estruturadas, tão bem preparadas, não é? Porque de facto aquilo que nos acaba de dizer, não é um acampamento caótico. Não há divisão de tarefas, não pode ser. Seria o caos total, não é? Se por um lado este grande encontro deve ter trazido para muitos e para o Corpo Nacional de Escutas um desafio positivo, isto é, vale a pena, também lhes trouxe com certeza algumas interrogações, alguns outros desafios que gostariam de ir encontrando resposta. Pois nós quando olhamos sempre para as coisas boas que aconteceram, damos-lhe enfoque, mas guardamos as preocupações para trabalhar e para construir soluções. Uma das soluções que encontramos foi de facto essa questão do dinheiro e que se conseguiu resolver, felizmente conseguiu resolver, mas esta preocupação de vermos cada vez mais as famílias estarem com problemas para pôr os seus filhos a ter a vida que gostariam que eles tivessem, é uma preocupação que temos. E voltamos, é curioso, a recuperar um velho princípio de há muitos anos atrás, no tempo em que, na década de 50 e 40, é que hoje, até este acampamento, e neste acampamento ainda foi assim, os miúdos iam para o campo, pagavam, nos acampamentos pequenos deixou de ser assim. Cada o Zé tem batatas, leva batatas, o António tem cenouras, leva cenouras, o Miguel não tem nada, leva a pitada de sal, que é fundamental para a comida, e portanto cada um dá o que alivia um pouco a atividade. Relativamente aos uniformes, por exemplo, criámos bancos de uniformes, porque os miúdos crescem e os uniformes passam, não é? E portanto o agrupamento junta aqueles uniformes e quando entra alguém de novo volta-se a dar, porque o uniforme é uma coisa que dura muito tempo, não é? Uma camisa destas dura imenso tempo e portanto os miúdos crescem e hoje crescem, não é? Se crescem. Portanto,
vamos encontrando soluções, algumas já do passado, mas que recuperamos, outras com alguma criatividade, não é? E, portanto, desenvolvemos algumas campanhas de angariação de fundos exatamente para que estas atividades sejam, digamos, suportadas por esse fundo que se vai encontrando. Baden-Powell dizia ser feliz contribuindo para a felicidade dos outros. Essa é a expressão máxima dessa vivência, não é? Esse é um pensamento fundamental que o BP nos deixou, e que é curioso que eles deixou-nos isso numa mensagem. Baden-Powell. Sim, esta é a força do hábito, não é? Baden-Powell, porque ele deixou-nos isso num texto que reescreveu várias vezes, e foi encontrado a última versão no caixote dos papéis, e, portanto, ele não o teria acabado, e nós designamos mesmo a última mensagem. Eu considero que é de facto o verdadeiro testamento espiritual que ele deixou, e ele diz que ele começa essa frase com uma frase ainda mais curiosa, dizendo: eu acredito que Deus nos colocou no mundo para sermos felizes, e a melhor maneira de sermos felizes é contribuirmos para a felicidade dos outros. Este é um pensamento profundo de religiosidade. Ele era cristão, não era católico, era cristão. Americano. Exatamente, mas esta profundidade de pensamento, e por isso o escotismo aparece sempre ligado a uma religião, seja ela qual for, mas uma religião, porque ele defendeu isso. Uns são católicos, outros são muçulmanos, e quando estamos juntos somos todos escoteiros. E é curioso ver muitas vezes uns escoteiros da Palestina e ao lado, de braço dado, os escoteiros israelitas. Eu acho que se o programa terminasse aqui, terminava muito bem, mas eu tenho duas perguntas para lhe fazer. Terminaria da melhor maneira. De facto, esta expressão, ser feliz contribuindo para a felicidade dos outros, é, no fundo, o grande desafio que foi para Baden-Powell, não é? Mas é o nosso desafio hoje. É o nosso desafio. E acha que, como responsável, e é responsável pelos escoteiros há muitos anos, tem uma atividade imensa de dedicação a esta grande estrutura nacional, como é que vê os jovens de hoje, os nossos contemporâneos mais novos, não é? Eu, contrariamente ao pensamento de muita gente, eu vejo com muita esperança na juventude, porque eu acho que os jovens têm uma sede de serem úteis. Qualquer desafio que se lhes lança, eles aderem com toda a facilidade, desde que seja prestar um serviço. Nós vemos os escoteiros, e só para falar dos escoteiros, porque podemos falar de outros, mas os escoteiros são o grupo mais numeroso que apoiam o Banco Alimentar contra a fome. São, no Limpar Portugal, a esmagadora maioria são. Estão na frente de uma série de causas. Estão na frente, quer dizer, não precisam sequer de ser causas nossas para... É uma causa social, a gente vai. E isto deixa-me com muita esperança no futuro. Eu penso que o futuro será de facto melhor. Não deixo de estar preocupado. Por exemplo, nós periodicamente, normalmente 10 em 10 anos, fazemos um congresso para refletir sobre as novas perspectivas do futuro. Este ano, incorporado nos 90 anos, vamos em novembro fazer um congresso, no primeiro fim de semana de novembro, exatamente para refletir qual é o papel do Corpo Nacional de Escutas, do escutismo, na sociedade, na Igreja e na educação. Isto para descobrirmos pistas, para dinamizarmos toda a gente. Vamos envolver a sociedade dita civil e eclesiástica, não é? Mas pronto, gente de fora do movimento, para ver o que é que eles pensam de nós, para que nós possamos responder às expectativas e aos desafios que eles nos lançam. Não queremos que seja uma reflexão só interna, mas porque essa é que tem valor, não é? Quer dizer, nós olhamos para nós, é como a mãe olhar para um filho, há alguma coisa melhor, há alguma coisa mais bela. Quando são os outros a olhar, não é? Temos que ter a capacidade de... É a coruja, a história da coruja. É da coruja e da raposa, não é? Portanto, aí temos de ter uns olhos, ver como os outros, para podermos defender aqui estas crianças e estes jovens do faro da raposa. Aqui fica um olhar positivo para os próximos anos em Portugal do escotismo. Posso? Então, boa noite. Eu tinha aqui algumas questões, se calhar centradas um bocadinho, complementando, se calhar, as questões que já foram feitas. E a primeira que eu lhe queria fazer hoje é, sabemos que foi em Braga que nasceu o CNE,
Exatamente. Portanto, vamos celebrar, julgo que esta quinta-feira ou Segunda-feira próxima. segunda-feira próxima. E portanto perguntava-lhe qual é a importância que a região de Braga detém ainda hoje no contexto geral do CNE. A região de Braga detém, digamos, uma importância histórica, mas detém também uma importância nos dias de hoje e espero que o mantenha no futuro. É a região maior do país. É a região onde há mais número de agrupamentos, mais número de elementos. É uma das dioceses pequenas, em termos de dimensão, e, portanto, isso é muito bom. A nível europeu, se a memória não falha, é a primeira região que tem uma taxa de penetração do escotismo no rácio de por 100 habitantes. Isto é, pegando nos habitantes da diocese, dividindo por 100 o número de elementos, é o maior, o que é algo significativo. É uma das dioceses uma das regiões onde a infantilização crescente na Europa, isto é, explicar isto, na Europa cada vez mais o número de caminheiros, isto é, dos jovens adultos, dos jovens dos 18 aos 22 anos, vai descendo e o número de lobitos dos mais novos vai crescendo. Nós aqui ainda mantemos um rácio estável entre os mais novos e os mais velhos. Quer dizer que temos muita gente que, com a idade já de universitários, ainda se sente bem no movimento. Isto para nós é muito importante. E é um elemento interessante que a região de Braga tem sabido manter. Não é única, mas a pergunta era de Braga. E depois temos tido a capacidade de termos excelentes relações entre os adultos do movimento e a Igreja. Nós costumamos dizer nos escuteiros que o assistente, que é o padre responsável pela assistência religiosa, e o chefe de agrupamento são duas cabeças debaixo de um só chapéu, que dá uma imagem de unidade, de comunhão, de sintonia, né? E isso é algo que temos tido em Braga. Temos tido a sorte também, se calhar não é sorte, deixe-me dizer sorte, mas de termos bispos, arcebispos que sempre olharam para o movimento com confiança, com um desafio permanente que nos colocam de sermos cada vez mais e melhor, e isto é muito importante, sentirmos que a Igreja está connosco, naturalmente queremos corresponder estando com a Igreja. Portanto, a região de Braga tem tido este papel, mas tem tido outros papéis. Por exemplo, relativamente à formação, foi aqui que se construiu o primeiro centro de formação escotista estável em Portugal, que ainda hoje funciona. É verdade que na altura era a nível nacional, mas construiu-se cá, não foi por acaso. Porquê? Porque os recursos humanos estavam cá. Para termos assim uma ideia, só até há 2 anos é que se cobrou uma cota regional. Os miúdos não pagavam cotas para a região e agora pagam 1 euro ou 2 euros por ano, mas durante muitos anos não foi preciso. Portanto, esta vontade de estar com as populações é interessante. Hoje vemos nos acampamentos uma presença muito ativa de pais que ajudam, que querem estar com os filhos para ajudar, e portanto este entrosamento é uma palavra muito ligada a outra área, mas que diz muito bem. Este entrosamento entre a família e o escotismo é algo fundamental, porque o escotismo não substitui nem a escola, nem a família, nem a Igreja. Complementa a ação de cada um deles. E isto é importante que sabemos. Portanto, se nós tivermos a Igreja próximo, a escola próximo, a família próxima, nós conseguimos criar uma oferta educativa muito melhor para os jovens. Portanto, Braga tem-se mantido por isso, tem tido essa felicidade, e temos sido inovadores em algumas coisas, como outros têm sido noutras. Não queria só dizer falar de Braga, mas de facto Braga tem uma importância grande. Quando Braga descreve uma experiência, e relatei há pouco uma experiência que é piloto, que ainda é piloto para depois podermos generalizar, e começa aqui, por iniciativa local. Não fui eu que me lembrei alguém veio ter comigo e disse, muito, muito medroso, a dizer, eu tenho aqui uma coisa, não sei se... Eu disse, mas qual é o problema? Quando é que começas? Quando é que começas, não é? Preciso deixar que eles tenham iniciativa e belíssimas ideias, essa e outras, mas enfim,
Portanto, Braga, eu espero que continue a ter, não é? Até porque sou de Braga, não é? Exatamente. Muito bem. Eu fazia-lhe outra pergunta que era relativa a um dos objetivos traçados para este triénio que termina no próximo ano, em 2014, que foi o reforço do caráter evangelizador do CNE. Eu perguntava-lhe como é que está a ser conseguido este objetivo. Olha, esse foi um objetivo que colocamos nos meus 2 triénios, meus que não são meus, eu sou o chefe, mais nada. Aliás, o chefe é aquele que nos escuteiros faz menos, não é? E se faz é porque não é bom chefe, porque deve deixar que os outros façam, deve criar oportunidades para os outros fazerem. Portanto, porquê? Porque quisemos que esta ligação estivesse não só implícita, mas explícita. Durante muito tempo nós sempre tivemos a presença da igreja, mas às vezes alguns consideravam a igreja, bem, vamos à missa. Este mês a reunião de piedade, como dizemos cá em cima, que é a reunião em que os escuteiros participam ativamente na missa, né, de uma forma mais visível, é no dia tal, e portanto vamos todos ali, e depois as coisas vão. Nós quisemos que a vivência da fé estivesse ao mesmo nível como a vivência da aventura. A fé é uma aventura. Portanto, incluir ali, de maneira que não houvesse separação. Porquê? Porque na vida real não há separação, não é? Eu não sou. Senão, tínhamos aqui problemas de personalidade, não é? Portanto, ali é importante. E quando isto acontece, quando se materializa, quando somos capazes de materializar esta ideia, isto depois é natural. E os jovens, quando forem adultos, quando pensarem na educação dos seus filhos, quando refletirem sobre a sua própria vida, vão dizer, de facto, isto tem que ter... Uma coisa está ligada à outra. Deus não existe numa de Roma. Não é? Quer dizer, está no sacrário, não é? Mas está em todo lado. Eu, na catequese, aprendi a dizer, Deus é omnipresente, isto é, está em todo lado. Não é? E isto, às vezes, falta esta visão prática, visão de vida, não é? O escuteiro tem que viver a sua fé, tem que se orgulhar da sua fé. E portanto, este sentido de evangelização, porque a evangelização também se faz pela palavra, mas faz sobretudo pelos atos. Quer dizer, quando um lobito se agarra à saia da mãe e diz, mãe, tens que me levar à missa, não é? E a mãe vai à missa e depois entrega o menino ao chefe e vai embora. Ao fim de algum tempo, o menino diz, mãe, então tu não vais à missa? Sabe qual é a resposta da mãe, não é? A primeira é assim, bem, eu hoje não posso, mas no próximo domingo vou. Não é? E começa-se a mentalizar. E isto é que é um processo de evangelização. Às vezes é mais fácil os mais novos, em família, educarem os mais velhos do que vice-versa. E, portanto, quando isto se faz, não é? Eu digo isto para a vida religiosa, mas podia dizê-lo para o ambiente, não é? A separação de lixos, por exemplo, não é? Os mais novos é que diziam, mãe, então tá, olha que não é essa coisa, não é nesse saco, não é? E isto é o envolvimento. A educação, os africanos têm um provérbio muito bonito, para educar uma criança é preciso toda a aldeia. Portanto, nós temos de ter isso presente. E a criança sendo o centro, todos olhamos para eles, ninguém olha para os outros, olha para a criança. E para ajudar a criança a crescer, as próprias pessoas fazem um esforço para fazerem com que o seu comportamento esteja em sintonia com aquilo que dizem. Portanto, isto vai arrastando. E a questão da fé vai ali no meio das outras todas, no meio da brincadeira, no meio da atitude mais séria de reflexão, mas no meio de uma caminhada que se faz, em pleno acampamento, em pleno jogo, né? O sentir o outro e o viver para o outro, não é? Porque a religião católica, felizmente, tem uma lei muito simples, não é? Amai-vos aos outros como eu vos amei, não é? Amar a Deus com todas as forças e ao próximo como a si mesmo, não é? Quer dizer, no fundo temos ali o amar com duas setas, Deus e os outros. É curioso que não diz amai-vos a cada um de vós, cada um que se ama a si próprio, não é isso, não é? É amar os outros. A seta vai para fora, não é uma seta que aponta para dentro. E isto é simples, isto pode-se meter em todas as atividades, em tudo aquilo que se quiser fazer. E é isso que procuramos. Esse sentido de evangelização é nesse sentido, de levá-los e que eles depois possam arrastar outros. Muito bem. Eu não sei se me é permitida mais alguma questão. Evidentemente. Muito bem, então gostava-lhe só de lhe perguntar em jeito de desafio, não sei se isto é um sentimento geral de quem está mais à frente dos núcleos, dos escuteiros, mas ouvi dizer alguma vez a pessoas que conheço que estão ligadas mais aos escuteiros
que os escoteiros continuam muito fechados e isolados dos restantes movimentos eclesiais, dos restantes acontecimentos da igreja local. Eu perguntava-lhe se esse é um sentimento verdadeiro, corresponde à realidade, ou se é também fruto do próprio carisma e da própria maneira de estar dos escoteiros. Uma vez o Dom Antonino, quando era Bispo Auxiliar de Braga, atual Bispo de Portela Castelo Branco, e antes de ser Bispo foi assistente regional em Viana do Castelo, com quem tive o prazer de trabalhar numa determinada altura da minha vida sobre escotismo, e ele dizia que a ver se eu consigo reproduzir as palavras. O escotismo é a força avançada, a força evangelizadora da igreja, a força avançada da igreja na evangelização, porque vai onde nós às vezes não conseguimos chegar e por isso tem que ter liberdade e autonomia. Eu achei muito interessante esta expressão, porque de facto às vezes quando vamos quando saímos do adro da igreja, deixe-me dizer esta expressão, aí é que é preciso ir, não é? Está dentro do adro, não custa nada ser-se igreja, não é? É preciso ousar-se a ir aos bairros, ir e conviver com as pessoas. Periferias, como diz este Papa, não é? Exatamente, isso é que é fundamental. E portanto, quando estamos, às vezes perdemos, é verdade, às vezes sentimos que nos afastamos um bocado. E a dúvida que se coloca é dizer assim, regressamos à base ou continuamos? Uma força avançada tem que continuar, que é para abrir percurso aos outros. Não estou a dizer que somos só nós que fazemos isto, não é? Não estou a dizer isso. Agora, às vezes pode ser interpretado assim. Temos uma filosofia de vida, de facto temos muita autonomia. O escotismo tem um método próprio, um método que não é um método oriundo da igreja. É um método que a igreja adotou. A igreja achou que aquilo era bom, foi buscar e revestiu com os valores da própria igreja. Nós com os nossos, os muçulmanos com os deles, né? Mas falamos dos nossos, revestiu. E portanto, isso torna-nos um bocadinho autónomos. Temos um papel definido. Se pensar que nenhum movimento neste país, nem a escola, sabe quantos miúdos tem e não os sabe pelo nome, nós neste momento nós sabemos isso pelo nome. Nós sabemos quantos são exatamente, porque por todos os anos fazemos um recenseamento não numérico, por nome, porque cada um de nós tem que ter um seguro para estas atividades. Portanto, nós sabemos quem é o João, o António e o Miguel. Portanto, isto permite-nos andar muito sozinhos, não é? Nestes 71 mil membros que temos, 13.760 são adultos voluntários. É toda a gente voluntária, não é? Portanto, isto é de uma dimensão que extravasa facilmente. Agora, relativamente à vivência, enfim, eu penso que a grande riqueza da Igreja é ter movimentos, cada um com o seu carisma. Portanto, enquanto vivem o seu carisma, concentram-se naquilo. Isto não é estar de costas voltadas, na minha opinião. É estar irmanado no mesmo espírito, vivendo cada um à sua maneira. Nós não poderemos dizer que um franciscano e um beneditino estão de costas voltadas, não é? Não, eles estão ali muito unidos. Até é curioso, não é? O atual Papa, né? Jesuíta, ter o espírito, apelar para o espírito de Francisco de Assis, não é? E o lema ser de um beneditino. Portanto, isto não é estar de costas voltadas, é cada um saber que tem a sua missão e ter consciência que a missão de cada um deles vai contribuir para a missão da Igreja, porque cada um de nós é que é a Igreja. Não podemos despir essa veste, que é uma veste fundamental. Portanto, agora, às vezes, de facto, quando vamos para o campo, estamos afastados da paróquia, somos com certeza um movimento da Igreja que está mais vezes fora do adro, não tenho dúvidas nenhumas. Na minha opinião, isso é um bom sinal. É um sinal que os miúdos não se envergonham de estar numa praça, como já me aconteceu a mim com os meus miúdos, não é? Estar numa praça pública de uma cidade, estarmos a almoçar e antes de almoçarmos, cada um pegava no seu farnel ali e antes de começar levantávamos e o guia de patrulha, o guia da atividade, um jovem, começava a rezar e as pessoas estavam ali a passear. E sem vergonha nenhuma. Isto é sair do adro, é dar testemunho. Portanto, provavelmente temos que sair muito do adro. Cada um de nós tem que fazer o possível para ser o mais possível. Eu acho que sim.
sem quebrar Evidentemente. o elástico, Não, né? Porque o fio permite-nos sair do labirinto quando eles entramos. Eu acho que terminou, há bocadinho podia ter terminado de uma maneira que eu achei brilhante, mas desta maneira também. O Papa Francisco recentemente, dirigindo-se aos movimentos, dizia isto mesmo. Às vezes parece um pouco caótica a vida da Igreja, mas o essencial é respeitar os carismas de cada um e que todos tenham e possam viver em harmonia. Portanto, é isso que acabou de dizer. Isto é, sair do adro para que se mantenha a sua própria identidade, não é? Que é importante, num fio condutor comum, que é a fé e a adesão pessoal e coletiva à pessoa de Jesus Cristo. Exatamente. Acho que é interessante. Este homem que todos queremos ser. É verdade, acho que é muito interessante. Foi um prazer ter-me aqui hoje, nesta noite. Penso que ficaram outros assuntos que poderão ser abordados mais tarde, noutra perspectiva. O escotismo, de facto, ainda tem muito para dar. 90 anos de vida ao serviço da Igreja de Portugal e do mundo, das grandes causas, nomeadamente a causa maior, que é a causa da educação, isto é, fazer homens e mulheres para amanhã que sejam livres, autónomos, responsáveis e, se possível, crentes.